Conversa Bem Viver. Nossa Conversa Bem Viver de hoje trata de um tema delicado, mas olha, muito necessário, os cuidados paliativos e como a nossa sociedade pode e deve avançar para um processo que traga mais acolhimento, suporte, apoio às pessoas que encaram os momentos finais da vida e o processo de morrer. Uma coisa tão simples, mas sobre a qual a gente fala tão pouco, né? A gente recebe a partir de agora a antropóloga Lucia Coppelotti, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E a Lucia acompanhou de perto a implementação do serviço de cuidados paliativos no Hospital de Clínicas da Unicamp, mas também tem acompanhado de perto a implementação dessa política no nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Então, vamos entender melhor tudo isso. Como é que dá para a gente traduzir os cuidados paliativos para a saúde pública? E qual é a importância da humanização e da dignidade no fim da vida? Lucia, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada demais por fazer parte dessa conversa necessária e, ao mesmo tempo, tão delicada, que exige muitos cuidados, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Nara. Eu que agradeço pela oportunidade por falar uma temática tão importante, tão central, que atravessa todos nós, né? Afinal de contas, todos nós que estamos vivendo, um dia vamos enfrentar a finitude, vamos enfrentar a morte. E eu acho que a gente pode começar a nossa conversa colocando algo que as pessoas, quando ouvem falar sobre morte, morrer, fim da vida, esquecem, né? Que a morte é uma etapa da vida. Então, pensar sobre o morrer, pensar sobre como queremos ser cuidados diante de uma doença grave, diante de algum imprevisto, uma tragédia, né, que acontece conosco ou com alguma pessoa próxima, é pensar sobre como queremos viver também, né, e sobre como fazer essa passagem de forma mais digna, com acolhimento e honrando quem a gente é e os nossos desejos também. Sem dúvida. Esse termo cuidado paliativo não é um termo novo para a nossa sociedade. Muita gente que está nos ouvindo já deve ter ouvido falar, já foi temática até em novela, filme, então faz parte do nosso cotidiano, da nossa cultura popular até. Mas a verdade é que na hora do vamos ver, ele não está tão presente assim na nossa vida. Ainda temos uma relação muito medicalizada com a morte, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, Lucia, sobre como é que a gente pode tirar o foco da doença e voltar o nosso foco para a pessoa que está passando por aquilo. O que é que essa mudança de foco muda na prática, para as equipes, para o paciente? É, por que é tão diferente uma morte assistida por cuidados paliativos e o processo que a gente está acostumado, que tem muita medicalização e é muito focado para a doença em si? Qual é a novidade que os cuidados paliativos trazem? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, se bem o termo cuidado paliativo ele já tem uma longa história, e mesmo no Brasil as primeiras experiências de criação de serviços elas remetem à década de 80, em torno da ideia do que sejam os cuidados paliativos no imaginário social, existem ainda muitos desencontros, muita desinformação. Por exemplo, aquele que associa cuidados paliativos à ideia de que, então, você não vai fazer mais nada por aquela pessoa, por aquele paciente, ou diz, né, que repete muito a ideia de que cuidados paliativos é somente para pessoas que estão em fim de vida. Então, a gente deve partir primeiro entendendo que cuidados paliativos é uma abordagem em saúde que tem como foco a assistência ao sofrimento e à dor de pessoas que estão enfrentando doenças graves, podem ser crônicas ou agudas, podem ser com possibilidades de cura ainda, ou seja, andam ao lado de tratamentos curativos, ou também para aquelas doenças em que já não há uma possibilidade de um tratamento que vá modificar a doença. Então, o que isso nos traz de novo, né? É não associar, primeiro desmistificar o termo, e também pensar, então,
o que os cuidados paliativos significam e podem trazer para essas pessoas que estão passando por um momento de sofrimento, porque é inegável que qualquer pessoa passando por um processo de adoecimento tem junto um processo de sofrimento, seja físico, psicoemocional, social e muitas vezes espiritual nesse momento, e para os familiares também, porque os cuidados paliativos, enquanto uma abordagem integral em saúde, propõe que tanto as pessoas que estão em processo de adoecimento ou em fim de vida sejam cuidadas, mas também traz uma atenção para a família, para as pessoas, para os afetos, né, para as amizades dessa pessoa, porque afinal é todo o entorno que sofre nessas situações. E também, como você bem falou, Nara, um processo de assistência às equipes de saúde, né? Temos que pensar que nas nossas universidades, nas faculdades de medicina, nas áreas de saúde, as disciplinas sobre cuidados paliativos, elas são ainda muito incipientes. A lei que determina o ensino de cuidados paliativos nas faculdades de medicina no Brasil é uma lei de 2022 apenas. O que isso significa? Que os profissionais de saúde, ou seja, aquelas pessoas que se tornam médicos e médicas, e profissionais de enfermagem, fisioterapia, nutrição, outras áreas também que atuam em instituições hospitalares, também têm essa dificuldade de lidar com a morte. Porque apesar da morte ser um horizonte da vida de todos nós, ela é pouco trabalhada como horizonte. Então, para os profissionais de saúde, isso significa, ainda muito associado à cura como único objetivo possível, que quando não há mais uma possibilidade de cura, então há uma falha. E esse é um primeiro ponto que a gente tem que entender, né? Por isso eu mencionava os cuidados paliativos, eles podem acompanhar pacientes para os quais ainda há tratamento curativo, mas nos casos em que já não há mais tratamento curativo da doença, os cuidados paliativos, então, vão ter um foco importante de mudar o foco do cuidado. É um objetivo importante, mudar o foco do cuidado. E o que isso significa? Isso significa poder ouvir quais são as necessidades da pessoa em adoecimento, quais são os desejos que essa pessoa ainda tem, quais são as questões que ainda precisam ser resolvidas, entender quais são as dores, e as dores múltiplas, né, como eu mencionava, sejam as dores físicas, que podem ser tratadas com medicação, mas também essas outras questões, né, como emocionais, sofrimentos psíquicos, enfim. E a gente percebe que, apesar de ser uma temática que ainda não faz parte de todo o sistema que lida com a morte no Brasil, principalmente a morte após adoecimento, né? Porque estamos falando de cuidados a pacientes, há uma engrenagem girando, há algo acontecendo no nosso país no que diz respeito à implementação de cuidados paliativos. A gente tem, por exemplo, a formação de doulas da morte, um processo que você acompanhou de perto no Rio Grande do Sul e que se multiplica pelo Brasil em iniciativas populares, às vezes privadas, às vezes da própria família. E a gente tem a Política Nacional de Cuidados Paliativos para o Sistema Único de Saúde, para a saúde pública. Ou seja, os cuidados paliativos, nesse contexto, eles se tornam um direito, porque estão dentro do nosso SUS. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a implementação da política, o que você tem observado. O Brasil está no caminho certo, isso com certeza, mas o processo hoje está lento, está rápido, a contento, ainda falta muito caminho para a gente conseguir chegar num SUS em que os cuidados paliativos sejam uma regra para esse momento da morte, por exemplo? Bom, eu acho que é uma coisa importante, né, que a gente está falando quando a gente quando a gente transforma os cuidados paliativos em uma política nacional de saúde, né, quando isso passa a ser oferecido e amplificado essa oferta no SUS, é que a gente está falando, em primeiro lugar, ao direito à morte digna, né? Eu acho que juntamente com a humanização dos cuidados de fim de vida. Então, que isso envolve técnicas, protocolos, mas também a criação de novos imaginários, valores e percepções em torno da morte e do morrer. E por que isso é importante? Porque isso está
está atrelado junto ao processo de institucionalização dos cuidados paliativos e a implementação de fato. O que a gente tem observado nos últimos anos, a partir também de iniciativas como as que são realizadas pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que já há alguns anos realiza um censo, né, acompanhando a implementação de serviços, é que tem crescido, sim, o número da oferta desses serviços de cuidados paliativos no sistema público de saúde, mas, entretanto, nem todas as equipes elas oferecem, por exemplo, equipes de fato multidisciplinares, né? Porque os cuidados paliativos são uma abordagem em saúde multidisciplinar, então é composta por profissionais da medicina, da enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia. Mas nem todos os serviços ainda têm esse tipo de multidisciplinariedade. Ainda a gente tem, apesar do processo de ampliação da oferta, muitas das equipes ainda funcionam com apenas profissionais da medicina e da enfermagem. Isso é um dos pontos. Outros aspectos que têm sido uma questão um tanto persistente é o acesso aos medicamentos, né? A medicação, por exemplo, para controle da dor física, como são os opioides. Ainda dentro desses censos realizados e do que tem se observado nos últimos tempos, há uma distribuição desigual no acesso à medicação nas diferentes regiões brasileiras, nas quais a região norte e a nordeste ainda são as mais deficitárias no acesso a esse tipo de medicação. E a gente tem que pensar que é isso, né? Morrer com dor é um aspecto de muito sofrimento. Também na região norte e nordeste são ainda os estados em que tem menos serviços, sobretudo na região norte, menos serviços de cuidados paliativos. Então, a gente tem que entender que a gente está num país continental, que temos evoluído nesse processo de expansão, de garantir o direito a cuidados dignos no fim da vida, mas que precisamos avançar no processo de distribuição em termos regionais, né? Desses elementos que eu mencionava, né? Tanto no número de serviços, na qualidade das equipes, em termos de formação multidisciplinar e também no acesso à medicação. Como a gente já previa, né, para os ouvintes e para as ouvintes que estão ouvindo a gente acompanham o Brasil de fato, todas as vezes que a gente fala de implementação de políticas e de direitos, a gente esbarra na desigualdade histórica e estrutural do Brasil. Nesse caso, a Lucia traz aqui para a gente o fato da dificuldade de levar cuidados paliativos para territórios no norte do país. E no norte do país a gente sabe que tem dificuldade de levar diversas outras políticas públicas. Então, o Brasil, para conseguir chegar em determinados avanços, precisa da superação dessas inequidades que são estruturais. E olha só, gente, isso se reflete até numa implementação de uma política de sensibilidade para o momento da morte. Então, realmente, temos muito trabalho pela frente como nação. E a gente está nos minutos finais da nossa conversa, temos mais um pouquinho aqui para a gente finalizar, Lucia, mas eu não posso te deixar ir embora hoje sem falar sobre uma terminologia, um termo que você criou nas suas pesquisas, nos teus estudos, e que só de ler o título me tocou muito, pedagogia da sensibilidade. É um conceito que você formulou de uma pedagogia com um novo olhar, né? Com uma nova sensibilidade mesmo. E acredito que é algo que permeia bastante as tuas pesquisas, observações e estudos. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema, porque me traz a percepção de que a sensibilidade, muito encarada como fraqueza pela sociedade, nas tuas mãos virou uma ferramenta, né? Eu acho que, bom, essa é uma categoria que eu criei muito inspirada pelas minhas interlocutoras de pesquisa, né? Tanto as profissionais do Serviço de Cuidados Paliativos que eu acompanhei, quanto das doulas da morte né, que eu acompanhei um curso de formação para doulas da morte ou doulas de fim de vida, e era comum nesses dois espaços que ideias como
ter sensibilidade, estar sensibilizada, sensibilizar, emergissem nas conversas como um meio necessário para que a gente pudesse chegar a oferecer um cuidado mais humano, esse cuidado atento à pessoa, atento às suas necessidades, aos seus desejos, aos seus sofrimentos, né? Então, aqui é importante, Nara, porque se trouxe o ponto, né? Muitas vezes a gente associa a sensibilidade à questão de certa vulnerabilidade, de mostrar fragilidade, ou apenas a questão de ter certa empatia, ou de ser afetado, né, pelo meio. E a sensibilidade, na verdade, para as minhas interlocutoras, né, isso que eu entendi, que, na verdade, não se trata apenas de sentir, de ser afetado, de ter um olhar empático. Envolve técnicas, envolve modos de intervenção, formas de intervir em cenários de cuidados de fim de vida, que estão, sim, de alguma forma, atravessados por um olhar de conseguir perceber o que é aquilo, o que é importante para aquela pessoa, né? Concebendo, eu acho que algo importante é que eu usei a palavra pessoa, né? Eu não usei a palavra paciente, eu usei em todo o tempo, eu usei a pessoa de fim de vida, porque eu acho que isso é algo importante da gente entender. Antes de serem pacientes, são pessoas, né? Então, a sensibilidade, ela fala justamente desse olhar para a pessoa, mas que está imbuído de técnicas, de modos de intervenção, de protocolos, baseados em um paradigma de humanização, né? Muita gente, quando escuta falar de cuidados paliativos, pode achar, inclusive, isso é coisa de gente alternativa, isso não tem processo, não tem método. Não é por aí, não, né, Lucia? Muito pelo contrário, tem muito estudo, tem muita técnica envolvida, né? Eu acho que inclusive, tem muita técnica, tem protocolos, né? A gente pode pensar nos protocolos de comunicação, de más notícias, por exemplo, né? Que é justamente entender. Eu acho que a ideia que está com sensibilidade é pensar que fala menos só de como do que diz o protocolo, mas de como eles são postos em práticas. E isso significa que necessariamente as pessoas vão ter que estar olhando para aquele sujeito singular que tem em frente para conseguir ter uma conversa difícil. Ou que o protocolo que é baseado em ciência é quem vai orientar o modo de intervenção, claro, a ética profissional também, mas que ele vai estar atento à singularidade daquela pessoa que tem em frente. Que eu acho que esse talvez seja um diferencial de quando a gente olha para uma medicina que está só interessada na doença, né? E não na pessoa, né? Algo que eu ouvia muito no trabalho de campo era isso, né? Para os cuidados paliativos e também para as doulas da morte, importa não a doença que a pessoa tem, mas a pessoa que tem a doença. Uhum. Lucia, quando a gente faz entrevistas aqui no Conversa Bem Viver, de vez em quando a gente presta um serviço para a nossa população, dizendo para as pessoas: olha, esse evento vai ser em tal lugar, vai lá assistir. Se você quiser acessar esse serviço, faz assim, assim. E aqui a gente não tem muito como fazer isso de maneira muito objetiva, porque nós estamos falando de uma política nacional em implementação e de uma temática que está sendo colocada no nosso cotidiano e na nossa sociedade aos poucos. Temos um longo caminho pela frente. Mas se alguém chegar e te perguntar: Lucia, eu sei que você é antropóloga, mas você estuda esse assunto, me explica como é que eu busco esse profissional, aonde eu vou no hospital com essa pessoa da minha família, com esse amigo, com essa amiga. Como é que eu encontro essa nova filosofia de lidar com as pessoas próximas da morte? O que que você me indica? O que que a gente pode falar? Porque eu tenho certeza que a nossa audiência está se fazendo essa pergunta, Lucia. Tem um projeto muito legal que foi criado pela Frente Paliativistas, que foi um movimento de profissionais da saúde, profissionais paliativistas, mas também um movimento social que criou um mapa interativo no Google Maps, onde é possível acessar os diferentes
serviços. Se possível, a gente compartilha isso na reportagem, mas eu diria que o mais importante é se o seu parente, seu familiar está internado numa instituição de saúde, pergunte ao médico que está no atendimento se há uma equipe de cuidados paliativos no hospital. Se existir, peça o acesso, peça uma consulta com essa equipe. A ideia é que cada vez, hoje em dia, os cuidados paliativos ainda no Brasil são muito hospitalares, mas com essa nova política no SUS, o que se busca é a descentralização, que as nossas unidades básicas de saúde tenham também profissionais que possam prestar essa assistência e encaminhar para as instituições que hoje em dia oferecem, seja ambulatorialmente, o serviço de cuidados paliativos, ou então alguns são só hospitalares, né? Mas pergunte, fale, e eu acho que um ponto importante, Nara, para a gente encerrar essa conversa, é que esse movimento todo também tem como um eixo central, nos fala da importância da educação para a morte, trazer cada vez mais esse debate para a discussão pública como forma de ampliar o acesso, de buscar desmistificar, tirar essa ideia de que cuidados paliativos é quando não tem mais nada para fazer, só para pessoas que estão morrendo, e que a gente também, enquanto pessoa, se traga, e talvez traga os nossos familiares, amigos, para conversas que aparentemente parecem não tão agradáveis, como pensar como a gente deseja ser cuidado diante de uma doença grave, quais são os nossos medos em relação à morte, se a gente tem questões pendentes para resolver, né? Como desejamos nos despedir desse mundo, seja em termos de rituais, seja em termos de se queremos ser enterrados, cremados, né? E qual é o legado que queremos deixar. Então, acho que são questões amplas, mas assim, a gente pensar o que eu desejo, o que é a vida para mim? O que é uma vida que tem sentido ser vivida? Porque tudo isso faz parte desse debate. Quanto mais a gente puder conversar sobre isso, mais a gente vai estar expandindo isso que a gente tem pensado como direito à morte digna, né? E a cuidados humanizados. E para quem fica, gente, lidar com luto é muito difícil. Se você conversa sobre a morte, fica mais suave. Precisamos conversar sobre a morte. Olha, sobre o mapa de cuidados paliativos da ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, o Brasil tem essa organização. Olha que importante. Você pode encontrar ele no paliativo.org.br, mas eu já dou uma dica: se você digitar cuidados paliativos em qualquer mecanismo de busca hoje, você vai encontrar muita coisa. E busque as nossas universidades públicas. Não corre atrás só do serviço pago, que o capitalismo está cooptando a temática para tirar o dinheiro do seu bolso num momento de sensibilidade. A nossa universidade pública está aí com muita pesquisa sobre a temática e tratando de maneira responsável, assim como o nosso Sistema Único de Saúde. Obrigada demais, Lucia, por essa conversa. A gente conversou hoje sobre como a nossa sociedade pode tratar a morte de maneira diferente e levar para as pessoas que estão diante desse momento desafiador uma nova sensibilidade, um novo tipo de cuidado médico, sim, porém muito diferente dessa medicalização que a gente vê o tempo inteiro. Lucia, obrigada demais pela presença e até uma próxima. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Até. A gente conversou com a antropóloga Lucia Coppelotti, do IFISH, nosso Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, a nossa Unicamp. Obrigada demais também você que nos acompanhou até agora, as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Até uma próxima. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Conversa Bem Viver.